Amados irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Fábio Henrique e estou aqui hoje na companhia do professor Joseone Bezerra para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical da classe de adultos em mais um episódio do EBD em Síntese Podcast. Professor Joseone, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Pai Senhor, pastor Fábio, obrigado. Mais um trimestre iniciando para a glória de Deus. Amém, meus irmãos. A paz do Senhor também para todos vocês que nos acompanham semanalmente no EBD em Síntese Podcast. Estamos no terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical, classe de adultos, lições bíblicas da CPAD. E estamos estudando a respeito da Igreja dos Gentios, os capítulos 13 a 28 do livro de Atos dos Apóstolos. E a lição de hoje, a lição de número 3, que será estudada presencialmente em nossas classes de escola dominical no dia 19 de julho de 2026, que tem como título A Graça que Alcança Todas as Nações. O texto áureo da nossa lição se encontra em Efésios 2:8, que diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E a verdade prática afirma: é pela graça que somos alcançados, perdoados e reconciliados com Deus. Professor Joseone, nesta lição 3, ela se baseia em qual texto bíblico? Qual é o texto bíblico da leitura bíblica em classe e os objetivos desta lição? Pastor Fábio, em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos do 1 ao 5, leitura bastante maravilhosa. Depois pulamos para os versículos 28 e 29, e depois pulamos para o 36 até ao 39. Temos também alguns objetivos. Nosso primeiro objetivo é analisar com a classe como a graça sustenta a unidade da igreja em Atos 15. Nosso objetivo 2 é examinar biblicamente como a salvação pela graça, como oferta universal em Cristo, tema também bastante importante. E o nosso objetivo 3 é incentivar a busca constante do trono da graça, pastor Fábio. Três objetivos bastante importantes para aprendermos nessa lição. É verdade, meus irmãos, cumprindo a ordem de Jesus em Atos 1:8, que diz: Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A igreja começou a evangelizar os gentios, começaram a ser implantadas igrejas nos países, nas nações gentias, e assim nós passamos a perceber dentro das igrejas locais vários judeus e gentios convertidos a Cristo, pessoas de culturas diferentes, de práticas religiosas anteriores bem diferentes, e agora todas elas estão na igreja local como cristãos, e aí começaram a acontecer alguns problemas, algumas dificuldades, e aí surgiu o primeiro grande desafio doutrinário que a igreja teve que enfrentar. Paulo e Barnabé, quando voltaram logo da sua primeira viagem missionária, começaram a dar os relatos ali em Antioquia da Síria, na sua igreja mãe, e certamente também todas essas notícias também chegaram até a Judéia, a igreja que estava em Jerusalém, e aí surgiu essa dúvida, porque cristãos oriundos do farisaísmo, notadamente aqueles que habitavam lá na Judéia e em Jerusalém, eles passaram a exigir a circuncisão dos gentios convertidos como uma condição sine qua non para a salvação. Então, em Atos, no capítulo 15, versículo 1 e o versículo 5, a Bíblia diz assim: alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam assim aos irmãos: se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. E o versículo 5, diz:
mas alguns membros do partido dos fariseus que haviam crido se insurgiram, dizendo: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, professor Joseone, nós vemos aqui uma grande oposição que Paulo e Barnabé enfrentou, porque Paulo e Barnabé, quando plantou igrejas, né, nas nações gentílicas, eles ensinaram que a salvação é pela graça, mediante a fé, independentemente das obras da lei, e que o gentio, ao se converter a Cristo, não precisa guardar a lei de Moisés, não precisa circuncidar, porque só Jesus é suficiente. Mas este ensino, inclusive, isso já foi documentado, já tinha sido documentado por Paulo na carta dele aos Gálatas. A carta de Paulo aos Gálatas, tudo indica que ela foi escrita logo antes do concílio de Jerusalém. Então, professor Joseone, aí temos o primeiro grande desafio doutrinário para a igreja resolver. Isso mesmo, pastor Fábio. Foi uma grande motivação do apóstolo Paulo que a graça que alcança todas as nações, deixou claro isso, era essencial porque revela um coração ali do evangelho e é uma condição de salvamento de quê? Daquelas pessoas que utilizavam distorções baseadas no legalismo, né? E entre ali o primeiro concílio ali da igreja de Jerusalém, quando Paulo retorna ali da sua viagem missionária, como vamos ver aqui alguns relatos dos apóstolos, e qual foi o objetivo desse concílio, ali no ano entre 48 e 50, que o autor traz aqui? E ele também mostra, pastor Fábio, que a tal exigência ela contrariava esses ensinos bíblicos, a qual o senhor leu no versículo 1, que mostrava que a circuncisão ela era algo para obter a salvação. E logo aqui em Romanos, no capítulo 2, versículos 28 e 29, então Paulo mostra que a condição verdadeira da circuncisão estava no coração. Isso ele usou um termo lá de Deuteronômio, capítulo 10, verso 16, que ele diz: circuncidai-vos o prepúcio do vosso coração. Mas ele mostrava que qual foi, primeiro ponto, o objetivo desse concílio, pastor Fábio? Era ouvir os testemunhos, que eles foram testemunhas desses relatos, eles ensinavam as escrituras e eles buscavam, pastor Fábio, a direção do Espírito Santo. E isso foi um meio, a circuncisão nunca foi um meio de justificação, mas sim um coração transformado através da graça salvadora de Cristo. Essa era a motivação a qual o apóstolo Paulo, junto com Barnabé, ele trouxe que a graça ela alcançou todos os povos além dos judeus. Por isso que houve uns probleminhas ali com os fariseus, a qual dizia que eram legalistas demais, que para ser salvo, imagine, nós para ser salvo, fazer, nós, um exemplo, circuncidar, fazer oferenda, sair de pé descalço, de jeito nenhum. Temos que ser uma nova criatura, transformado os nossos corações, pastor Fábio. Isso mesmo, meus irmãos. O Concílio de Jerusalém foi uma reunião organizada e liderada pelos apóstolos, pelos presbíteros ou anciãos ali da igreja, as principais lideranças da igreja, para debater sobre este assunto. E aí, o gentio que se converter a Cristo é obrigado a guardar a lei ou ele está isento da obrigação de guardar a lei? O gentio convertido a Cristo precisa circuncidar, primeiro se converter ao judaísmo, se tornar um prosélito do judaísmo e depois se tornar um cristão, ou ele pode ser cristão diretamente, independente das obras da lei. Então, essa convenção de autoridades eclesiásticas ou concílio de apóstolos e presbíteros ali em Jerusalém estava reunido para discutir essa tese. Então, existia duas teses contrárias. Paulo e Barnabé defenderam, né, que a salvação é pela graça, mediante a fé, independentemente das obras da lei. Como assim já tinham Paulo já tinha defendido na carta dele aos Gálatas e defendido quando fundou as igrejas ali na primeira viagem missionária.
E, por outro lado, tinha a tese defendida por cristãos de origem judaica, especificamente judaizantes lá de Jerusalém, que diziam que tinha que guardar a lei. E ali foram ouvidas as partes ali, e o apóstolo Pedro, que era tido como o apóstolo da circuncisão, porque ele foi chamado por Deus e vocacionado por Deus para pregar o evangelho entre os judeus, ele também deu o seu depoimento. Então, em Atos capítulo 15, versículos 6 a 11, diz assim: Então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: Irmãos, vocês sabem que, desde há muito, Deus me escolheu entre vocês para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também o havia concedido a nós. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Agora, pois, porque vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Irmãos, esse depoimento de Pedro foi muito importante, porque muitos judaizantes, eles se diziam que Pedro apoiava a tese deles, mas Pedro, ele faz aqui a sua defesa, a sua colocação, concordando com Paulo e Barnabé e dizendo que tanto judeus quanto gentios são salvos pela graça do Senhor Jesus, e diz também que ele conta testemunho, ele conta experiências, né? A sua experiência que teve pregando lá em Cesareia, na casa de Cornélio, em Atos capítulo 10, quando Deus mandou ali ele pregar o evangelho para aqueles gentios lá de Cesareia. Mas, professor José Oni, não somente Pedro falou nesse concílio, mas também o próprio Paulo, juntamente com Barnabé. O que é que Paulo e Barnabé relataram ali? Pastor Fábio, interessante que logo após Pedro ele dar esse relato, em Atos capítulo 15, também a partir do verso 12, quando Paulo começa a falar, a Bíblia diz que toda a multidão calou-se e ouviu os relatos de Paulo. Então, qual foi o argumento de Paulo que aconteceu ali? Quando Pedro ele dá esse relato que aconteceu ali na casa de Cornélio, com a descida do Espírito Santo, e Paulo também ele diz a mesma situação, quantos milagres que Deus tinha feito, quantos Deus tinha feito, operado maravilhas ali no meio dos gentios, e eles relatam como Deus confirmou ali essa missão gentílica por meio de sinais e prodígios. Esses milagres estavam condicionados justamente a uma obediência entre Paulo e Barnabé. Às vezes, Pastor Fábio, é interessante que a melhor defesa da graça, dessa graça universal, não é um argumento teológico, ao qual Paulo ele mostra que na Guerra da Galáxia os cegos que enxergavam, os paralíticos andavam, as famílias eles eram reconstruídas, os demônios eram expulsos, tudo era evidência de que a graça divina estava ali, confinada junto com as fronteiras onde eles passavam. E esse discurso foi o que mais segundo o relato, o povo parou para ouvir, porque aqueles sinais a qual Deus tinha confirmado. E o mais interessante, pastor Fábio, que o texto diz que Deus lhe deu o Espírito Santo. E quando Paulo ele cita essa posição, o termo usado aqui no grego, ele diz que deu gratuitamente. E o mais interessante é que não é só de exigir uma circuncisão, mas que o Espírito Santo ele concedeu a tudo e a todos essa graça maravilhosa que é a salvação. Por isso que eles relataram aí passo a passo o que tinha feito ali onde eles passaram. Isso, e meus irmãos, é importante a gente chamar a atenção aqui de que nós devemos lançar vários argumentos, se utilizar de vários argumentos para defender a doutrina bíblica. Inclusive, o crente tem como fonte de autoridade
a experiência, a razão, a tradição e as escrituras, mas acima de tudo as escrituras. Não é porque a Bíblia é a autoridade suprema que nós vamos desprezar as experiências, nós vamos desprezar os testemunhos, jamais. Os testemunhos verdadeiros, as experiências verdadeiras, inclusive sobrenaturais, elas não entram em choque e nem em contradição com a palavra de Deus. E quando Paulo também escreveu aos Gálatas, né, aos irmãos das igrejas da Galácia, defendendo exatamente essa tese dele, que a salvação é pela graça mediante a fé, independentemente das obras da lei, Paulo também se utiliza de argumentos históricos, argumentos experienciais, se utiliza de argumentos bíblicos da Escritura do Antigo Testamento. Enfim, ele se utiliza de vários argumentos. Gálatas capítulo 2, capítulo 3, versículos 2, 3 e o 5 diz assim: Quero apenas saber isto. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É Paulo argumentando com os crentes da Galácia que queria circuncidar os cristãos de origem gentílica. E ele diz: olha, vocês receberam o Espírito foi pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? E Paulo ainda acrescenta: aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, nós vemos aí que o apóstolo Paulo, muito embora seja versado nas Escrituras e tenha se utilizado de argumentos escriturísticos, bíblicos, para defender suas teses, suas doutrinas, ele também se utilizou de argumentos baseados na experiência, né? Então, ele, no seu relato, ele defende a tese da graça. E no tópico 1.4, nós vemos aqui o discurso de Tiago. Tiago era uma das colunas de Jerusalém. É muito comum algumas pessoas dizer Tiago é irmão do Senhor, era o pastor de Jerusalém. Irmãos, mas a Bíblia não diz que a igreja de Jerusalém tinha um único líder, um líder máximo, uma espécie de líder máximo da igreja. A igreja em Jerusalém era liderada pelos apóstolos, e entre os 12 apóstolos existiam, né, o que Paulo chamou de as colunas, que era Pedro, Tiago e João. Esse Tiago aí, Tiago, irmão do Senhor, porque o outro Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, havia sido morto por Herodes. Então, Tiago, ele era uma liderança ali na igreja, entre os apóstolos, ele era uma daquelas 3 colunas citadas por Paulo lá no livro aos Gálatas. E Tiago, irmão do Senhor, era um líder respeitado na igreja, e após ouvir os testemunhos, os relatos de Pedro e de Paulo e Barnabé, ele reconhece que Deus visitou os gentios para formar dentre eles um povo para o seu nome. E Tiago, ele fundamenta a sua tese nas Escrituras, citando Amós, capítulo 9, versículo 11 a 12, mostrando que a inclusão dos gentios já fazia parte do plano redentor. Então, Tiago aí interpreta Amós 9, 11 a 12 como uma previsão de que realmente os gentios convertidos a Cristo passariam a fazer parte do povo de Deus pela graça. Então, assim, ele afirma que a missão gentílica não contradiz a revelação, mas cumpre a revelação. Então, observe que o argumento de Tiago foi um argumento bíblico, interpretando um texto bíblico do Antigo Testamento. E aí, depois sai a decisão do concílio. O concílio ali decide não impor a lei mosaica aos gentios convertidos a Cristo, porém recomenda a esses crentes, a esses cristãos de origem gentílica, que se abstenham, né, de algumas práticas que comprometiam a comunhão deles entre si e entre os judeus, como a idolatria, a imoralidade sexual, a carne sufocada
e o sangue. Então, esse parecer está em Atos 15, 28 a 29, que diz assim: Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo além destas coisas essenciais, que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Se evitarem essas coisas, farão bem. Passem bem. Então, meus irmãos, esta foi a decisão, o documento final do Concílio de Jerusalém. A salvação é somente pela graça, mediante a fé, não precisa de circuncisão, a circuncisão não salva ninguém. E tanto judeus quanto gentios são salvos pela graça. O judeu, por ser descendente de Abraão, Isaac e Jacó, pode circuncidar, se quiser, fique à vontade, não tem problema nenhum, desde que não queira impor essa prática aos outros como uma obrigação e nem ache que a circuncisão é um meio de obtenção de graça, que ele vai ser salvo só porque é circuncidado, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem valor algum, mas o que tem valor é a pessoa ser uma nova criatura em Cristo. Então, fechando aí esse tópico 1, a decisão do concílio revelou que a graça que preserva a unidade da igreja é a mesma que Deus oferece como dom de salvação a todos, sem distinção. Professor Joseone, tópico 2 da nossa lição. Um presente de salvação para todos. E que presente, pastor Fábio. É benção. Mas interessante que o autor ele coloca aqui, mas o que é a graça de Deus? A graça, pastor Fábio, está entre os termos mais conhecidos desse vocábulo do Novo Testamento e muitas vezes mal compreendido, que as pessoas reduzem a uma mera tolerância divina, por uma prática de viver sem arrependimento, mas à luz das Escrituras a gente vê que é algo muito além. O vocábulo grego que o autor aqui usou, a palavra charis, que é um favor imerecido, muita gente vai chamar charis, mas não é charis, é charis, é bondade, favor imerecido, e vai muito além do que isso, pastor Fábio, porque no Novo Testamento, essa graça, ela descreve uma ação soberana de Deus, amorosa, redentora, em favor do pecador. É tanto que ele diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então tem uma ação soberana. A transformação, que é a reconciliação por meio do Senhor Jesus Cristo, que é através do amor e da sua misericórdia. Também, como o senhor já citou, a lei do Antigo Testamento, ao qual não foi colocado esse encargo, e o testemunho, tanto de Pedro, de Paulo e de Tiago, foi importante, porque a lei, ela revela o pecado, ela mostrava onde estava o erro, mas ele não salvava, apenas tinha um meio de se justificar-se perante a lei, como fosse uma cobertura. Somente a graça, essa graça soberana de Deus concede a vida. Que lá em Romanos capítulo 5 verso 20 ele diz, porque onde esse pecado, ele abundou, pastor Fábio, superabundou a graça. E desde o Antigo Testamento que essa graça, ela vem sendo compreendida como essa verdade, sendo frequentemente relacionada através do amor fiel de Deus. E esse termo, pastor Fábio, é um oferecido uma salvação, uma transformação para todo aquele que nele crê. É tanto que em 1 João capítulo 3 versículo 9 ele diz: Aquele que é nascido de Deus, que foi alcançado com essa graça, não vive na prática do pecado, porque o amor de Deus, ele preenche os nossos corações. E esta, pastor Fábio, é a nossa graça a qual vivemos em, em uma ação soberana de Deus, ao qual nos reconciliamos por meio de Jesus Cristo. Merecíamos não, por isso que é um presente que ele nos deu, que é esta salvação. É verdade, ninguém merece ser salvo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e todos são merecedores do inferno. E a Bíblia diz que éramos, por natureza, filhos da ira, e que
do céu se manifesta a ira de Deus sobre todos os filhos da desobediência. Isso. Porém, a graça de Deus se manifestou salvadora, trazendo salvação a todas as pessoas. E nós fomos salvos, alcançados pela graça de Deus, que provém do amor de Deus. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu, né? Graça é dom, é presente, é dádiva, favor imerecido, e Deus deu Jesus Cristo como presente, como diz o tópico 2.2, Jesus Cristo como a manifestação da graça. Então, Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não tinha obrigação de salvar ninguém, ninguém merecia ser salvo, mas a graça de Deus foi abundante. Então, apesar do pecado ser grave, apesar da gravidade do pecado da humanidade e de cada um de nós individualmente, mas como disse Paulo em Romanos 5:20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por mais que o pecado seja grave que cometemos diante de Deus, nós fomos perdoados, né? Por Deus, a graça nos alcançou. Então, a graça alcança sua plena expressão na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Em Cristo, a graça não apenas perdoa, mas justifica e transforma o pecador, conduzindo o crente a uma vida santa e piedosa. Romanos 3:24 diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O homem, o ser humano, ele tem uma tendência à religiosidade legalista, de querer buscar a salvação, comprar a salvação por meio de méritos próprios, né? De querer achar que merece. Mas a Bíblia diz que todas as nossas justiças são como trapos de imundícia. Ninguém merece ser salvo, ninguém é capaz de fazer nada para merecer a salvação. Por isso que ele diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Escrevendo a Tito, Paulo disse em Tito 2:11 a 12, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos, a todas as pessoas. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. A graça do Senhor Jesus Cristo que nos salva também é uma graça que nos santifica e que nos preserva na presença do Senhor. E, professor Joseone, o tópico 2.3, a graça é para todas as pessoas, sem exceção, não é isso? Isso mesmo, pastor Fábio. Isso ficou claro no Concílio de Jerusalém, que confirmou que a salvação, ela não existe ali observância à lei mosaica, e que era oferecida gratuitamente entre judeus e gentios daquele modo. E Paulo ele reforça a igreja da Galácia no capítulo 3, verso 28, ele diz: não há judeu, não há grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E o mais interessante, pastor Fábio, que em Atos 15, versículos 10 e 11, ele diz assim: olha só como é interessante esse termo que eles usaram. Agora, pois, por que quereis tentar a Deus colocando estas coisas aos discípulos, uma carga que os nossos antepassados mesmo não conseguiram suportar? Aí o verso 11 ele diz: de modo algum, cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Exatamente do mesmo modo, os gentios também, pela palavra da sabedoria que ali é anunciada por Tiago. Então, ele deixou claro que em Cristo, pastor Fábio, não há barreiras, que o autor colocou aqui, éticas, culturais, religiosas. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, ele será salvo em Cristo Jesus. Não há essa Isso. distinção entre pessoas. É verdade, meus irmãos, Deus não faz acepção de pessoas. Jesus morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue, deu a sua vida
para resgatar todas as pessoas. Ele morreu por todas as pessoas, por toda a humanidade e em favor de cada uma das pessoas. Por isso que todo aquele que nele crê não vai perecer, mas terá a Verdade. vida eterna. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele, não importa se seja judeu ou gentio, não importa a origem, se a pessoa se converteu a Cristo, creu em Cristo, ela foi alcançada pela graça de Deus. A graça, essa graça, ela é universal, deve ser recebida pela fé em Jesus Cristo, o único Salvador. Diante dessa graça tão ampla e suficiente, somos chamados não apenas a recebê-la, mas viver sob o seu governo. Então, isso é fundamental. A lei revela o pecado, mas não salva. Somente a graça concede vida, pois onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus oferece a salvação a todos por meio de Jesus Cristo. O tópico 3, professor Joseone, crescendo na graça. Interessante, pastor Fábio, que crescendo na graça, no tópico 3 ele diz que nós devemos, olha só como é importante, aproximarmos aonde? A esse trono da graça. Em Hebreus capítulo 4 verso 16 o autor diz assim: cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar, olha só, misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O que eu acho mais interessante aqui, pastor Fábio, que o acesso a essa graça, a esse trono da graça, ele ocorre com o quê? Com a confiança e não por nossos próprios métodos humanos. E aqui o autor ele usa uma imagem a qual a pessoa vai chegar diante da presença de um rei, que se nós lemos o livro de Esté, ele poderia até ser morto diante da presença. E ele disse aqui: esse tempo oportuno é hoje. Então nós devemos chegar a esse trono hoje, porque essa graça ela foi alcançada. E o trono da graça é o que precede, pastor Fábio, essa misericórdia. Hoje, como o Senhor diz, todos nós pecamos, todos nós precisamos de um Salvador. E essa graça nos mostra isso, que o amor de Deus, ele alcançou todas as pessoas. E essa autoridade que fala que é o trono da graça, que era uma autoridade absoluta, ele, pastor Fábio, nos surpreende através de quê? Que Deus, ele nos concede a nos aproximarmos dele mesmo nós sendo nós ainda pecadores. Ele nos amou de uma tal maneira que o Senhor já citou claro em João 3, mas no verso 17 ele diz que Deus, ele amou o mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E em João 1:9 ele diz que essa luz ele veio e habitou a todos os homens. Imagine, pastor Fábio, um rei, ele permitir que Aleluia. alguém chegue próximo do seu trono para lhe dar um presente, para lhe dar uma graça. Isto que é um favor maravilhoso. Então, o trono da graça é chamado aqui o trono de trono da graça, porque ele presta misericórdia, perdão, socorro e o mais interessante, pastor Raul, um poder espiritual extraordinário. E isso aqui nos mostra que Cristo, ele é o totalmente soberano, o autor dessa graça, desse presente, desse dom que ele nos dá. Isso, a rainha Esté se aproximou ali do trono do rei da Pérsia para buscar um favor, para buscar um dom, uma dádiva, para rogar pela sua própria vida e pela vida dos judeus que habitavam em todo o Império Medo-Persa. E o rei ali estendeu o cetro E para Esté como um sinal de que estava dispensando a sua graça e o seu favor gratuitamente ali para Esté. E nós, irmãos, temos acesso ao Santo dos Santos celestial, ao trono da graça. Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Agora nós temos acesso não ao Santo dos Santos terreno, mas ao Santo dos Santos celestial. Então devemos nos aproximar do trono da graça para sermos ajudados, né? Agora, esse acesso
ao trono da graça ocorre com confiança, não fundamentado em méritos humanos, mas na obra redentora de Cristo, que removeu a barreira do pecado, né? O trono da graça é assim chamado porque dele procedem misericórdia, perdão, socorro e poder espiritual. Tópico 3.2: quando devemos nos achegar ao trono da graça? Hoje, agora e sempre. As Escrituras orientam que busquemos a graça em tempo oportuno. E qual é o tempo oportuno? É agora, é hoje. Isso significa que o auxílio divino está sempre disponível no momento exato da necessidade. Portanto, meus irmãos, o trono da graça não é inacessível nem reservado a poucos, mas permanece aberto a todos os crentes que podem se chegar com confiança, hoje e sempre, pela fé em Jesus Cristo. Tópico 3.2. Pastor Fábio, interessante que aqui ele diz, ó, tópico 3.2, que o mais interessante que... 3.3, Ponto aliás. 3, ponto 3, isso. É que recebemos ao chegarmos ao trono da graça, o que nós vamos receber. E mais interessante que ele dá aqui, pastor Fábio, duas bênçãos. Uma é receber misericórdia, outra é receber graça. Tanto que ele diz que o termo misericórdia vai traduzir aqui, pastor Fábio, clemência, a misericórdia divina para com aquela pessoa que está necessitado, assim como o Senhor citou lá em Esté capítulo 4, versículo 11. Vamos receber também a graça, a palavra graça, como já foi falada gratuitamente aqui. E lá em Salmos, capítulo 103, pastor Fábio, verso 10, ele diz assim, olha, ele não nos trata, veja bem, segundo os nossos pecados, nem nos retribui de acordo com as nossas culpas ou com a nossa culpa. Veja bem, e lá em João, 1 João 1:9 ele diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Então, duas coisas nós recebemos aqui. Ao chegarmos no trono da graça, misericórdia, foi a clemência do nosso perdão, e a graça, esse presente de alcançar uma tão grande salvação. No verso 11 de Salmo 103, ele diz: pois como os céus elevam acima da terra, assim o imenso seu amor para o que os temem, pastor Fábio. E isto que é muito além. Então, toda alma cristã, toda vida cristã, ela depende dessa graça, pastor Fábio, desse crescimento espiritual com Cristo, que é esta salvação maravilhosa. Além disso, Deus comunica a graça por meio de quê? De coisas espirituais, a qual Ele ordena jejum, adoração, oração e principalmente a plenitude do Espírito Santo. Por isso que nós chegamos com clemência, com misericórdia ao trono da graça, pastor. Uma lição maravilhosa. Isso mesmo, é só pela graça de Deus. Eu fui salvo pela graça no passado. Eu continuo salvo hoje, no presente, pela graça. E serei salvo no futuro pela graça. Então, Amém. a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E quando o homem é salvo por esta mesma graça o ajuda a se manter firme nos caminhos do Senhor, produzindo frutos, crescendo no processo de santificação progressiva e crescendo, como disse Pedro em 2 Pedro 3:18. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, há uma recomendação para que cresçamos na graça e no conhecimento. Então, resumindo, o Concílio de Jerusalém reafirmou que a salvação é exclusivamente pela graça, abrindo caminho para a expansão universal do Evangelho. A circuncisão não salva ninguém, a lei de Moisés não salva ninguém, mas somos salvos gratuitamente pela graça, mediante a fé. Não importa se você é de origem gentílica ou de origem judaica, mas
qualquer ser humano na face da terra, ele só será salvo pela graça mediante a fé e não há nenhuma outra forma para que o homem seja salvo. Muito bem, meus irmãos e amigos, chegamos ao final de mais um episódio do EBD em Síntese Podcast. Agradecemos ao DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã da Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte, por mais um trabalho maravilhoso que gravamos aqui e compartilhamos com todos os nossos irmãos. Deus abençoe você e a sua família e lembre-se, este podcast e nenhum outro substitui a aula presencial da qual participamos lá na nossa classe da Escola Bíblica Dominical, todos os domingos, lá na nossa congregação. Muito obrigado pela sua audiência, a paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser. Professor Amém. Joseone, a paz do Senhor, Amém. muito obrigado. Amém.